Manhã preciosa é essa, é ou não é, irmãos? Você está feliz aí? Louvado seja Deus, estou muito feliz, é um privilégio a gente estar junto aqui sempre, né? A gente teve um tempo especial de preparo, como o Bob falou, e né, não foi mais do que um preparo musical ou algo assim, mas a gente teve um tempo de Deus, de oração, de abrir o coração, de orar junto, de abraçar, chorar. E é nesse espírito que a gente quer, nessa manhã, que você seja abraçado também aí. Né? Você não está aqui porque o seu despertador do relógio do celular tocou e você acordou para vir. O que te trouxe aqui não foram suas pernas, nem seu carro. Você só está aqui, acreditando você ou não, porque o Espírito de Deus planejou que nessa manhã você estivesse nesse lugar. Que você estivesse aqui para ouvir o que você tem ouvido. Para vivenciar o que você tem vivenciado aqui nessa manhã. Então isso é uma providência de Deus, irmãos. Do pão com manteiga às orações e aos louvores, tudo isso aqui é providência de Deus. E a Páscoa é essa lembrança que a gente tem, de que Deus toma as providências, diante daquilo que extrapola as nossas limitações. Você e eu temos muitas limitações. Na sua vida você enfrenta situações que mostram, provam para você que você só é capaz até um certo ponto. Até um outro determinado ponto, além você não dá conta, você não controla. É um diagnóstico, é uma situação familiar, é um conflito, é um problema financeiro. Tem hora que a vida apresenta para nós situações que extrapolam a nossa capacidade de lidar com as coisas. E qual que é o maior símbolo da nossa limitação, irmãos? O que melhor representa a nossa fragilidade humana? A morte. A morte é irreversível. E a morte diz para nós que nós não damos conta da vida. A gente vai até um certo ponto só. Só que a Páscoa é a lembrança de que Jesus morreu. Ou seja, Jesus assumiu aquilo que representa a nossa limitação humana, nossa incapacidade de dar conta da vida. Jesus assumiu. Morreu a nossa morte. E se você já leu um pouquinho de história, você vai encontrar uma porção de homens e mulheres que morreram por alguém, por alguma causa ideológica. Não é difícil achar alguém que tenha morrido em favor ou de outra pessoa, ou de uma ideologia maior que ele tem. Muita gente ao longo da história já morreu. Mas só um ressuscitou. E Jesus Cristo, Senhor, ressuscitou. Porque é Deus nos lembrando que até onde vai a nossa limitação, Deus está sempre pronto para oferecer o extraordinário sobrenatural. A ressurreição é algo de um Deus. Só um Deus pode ressuscitar. E o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está em mim e em você, para nos fazer viver algo que vai além dos nossos limites, algo que vai além da nossa fragilidade. E como nós somos frágeis, limitados, de vez em quando, irmãos, diante da vida a gente se tranca.
A gente tenta se proteger da vida, se proteger daquilo que nos causa algum dano, justamente porque nós não conseguimos controlar tudo nem todos. E aí que eu quero convidar você a ler João capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Jesus tinha morrido na sexta-feira. Isso aqui é um domingo de manhã, assim como hoje. Os judeus criaram lá um conluio e manipulou o Império Romano para matar Jesus. Foram os judeus que disseram para Roma: tem um homem aí que está criando algazarra, porque o Império Romano, eles tinham uma filosofia da paz romana, a pax romana, que era uma ideia assim: tudo tem que estar em paz, e aí tudo vai correr bem. Então, se de vez em quando se levantassem um revolucionário aqui, alguém querendo fazer alguma rebelião ali, o governo romano eliminava o mal pela raiz. Jesus foi apresentado pelos judeus como um homem fazendo algazarra, querendo se colocar como rei. Por isso que a Bíblia diz que eles colocaram de uma maneira irônica os escritos rei dos judeus em cima de Jesus. Por quê? Porque o Império Romano mata Jesus, porque os judeus disseram: Jesus está querendo ser o rei no lugar de César. Resumidamente, do ponto de vista histórico, social, político, isso fez Jesus morrer. Então os judeus, que foram até as últimas consequências para manipular o Império Romano para matar Jesus, estavam dispostos a matar também os discípulos de Jesus. Daí você lê no versículo 19, que ao cair da tarde, passou a manhã daquele domingo, agora no período da tarde, no cair da tarde, no domingo, os discípulos estavam em casa com as portas, o que, irmãos? Trancadas. Trancadas porque eles estavam com medo. Medo dos judeus. Medo daqueles que tinham acabado de levar Jesus para a cruz. E estavam dispostos a fazer a mesma coisa com quem fosse discípulo desse Jesus. E os discípulos estão trancados dentro de casa. E não é difícil, meu irmão, ouça isso daqui. Não é difícil você se encontrar de vez em quando na vida, trancafiado. Não num cômodo, mas com o coração trancado. Com a sua alma meio enclausurada, enjaulada, com medo das pessoas, com medo das circunstâncias, com medo do futuro. Quanta gente aqui ansiosa, porque tem medo do futuro. E a gente se tranca. E a gente vai criando travas na vida,
achando que isso vai nos proteger das pessoas, que isso vai nos proteger dos problemas. Eles estavam trancados. Eles estavam querendo se proteger dos judeus. Estavam com medo, é o que o texto está dizendo aqui. E eles estavam com a cabeça voltada para a morte de Jesus. Então presta atenção, irmãos. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado aqui. Então eles estão trancados porque eles acham que a morte venceu Jesus. Ou seja, eles estão tratando Jesus, e olha que Jesus deu um monte de sinal, irmão. Vai lendo o Evangelho, você vai ver Jesus falando assim, ó, vão derrubar esse templo num dia, em 3 dias eu vou reconstruir. Eles achando que Jesus está falando de tijolo e cimento, Jesus está falando dele. Os discípulos o tempo inteiro, Jesus dava assim a meninada mais nova que joga aí videogame, Jesus dava uns easter eggs, né? Que é aquelas dicas assim de uma coisa que vai acontecer, que ele coloca aqui, vai dando ali sinais que ele vai ressuscitar, mas os discípulos não entenderam. Os discípulos apenas conseguiam pensar a própria vida a partir da sua limitação, que é a morte. Então, se a morte me limita, Jesus foi limitado por aquilo que é a minha limitação. Então, se Jesus morreu, eu tenho que trancar a porta, porque não tem mais esperança. Eles achavam que Jesus tinha sido vencido pela morte, porque a morte vence a gente. Então, se você começar a tratar Deus a partir das suas próprias limitações de entendimento, de sentimento, você vai viver uma espiritualidade limitada também. Porque você vai sempre projetar um Deus que é finito. Um Deus que é delimitado por aquilo que te delimita. Os discípulos não conseguiam entender que a ressurreição estava ali na porta deles. Mas Jesus ressuscitou. E o texto diz que Jesus bateu a porta. Foi isso que o texto diz, irmãos? Jesus tocou a campainha que nem existia naquela época. O que Jesus fez? Entrou. Em algum lugar do texto você vê dizendo que alguém destrancou a porta. Por que João está dizendo que a porta estava trancada? Para deixar claro que não tinha jeito de alguém entrar. Mas o texto diz que Jesus entrou. Se a porta estava trancada, janela estava trancada, e Jesus entrou, como é que Jesus entrou, irmãos? Atravessando a parede. Ou alguém aqui duvida que Jesus atravessa a parede? Jesus atravessa as paredes. Jesus entra. E diz uma coisa que talvez seja o que você precisa ouvir e ser lembrado nessa manhã de Páscoa. O que Jesus fala para os discípulos, irmãos? Paz. Os discípulos encontram Jesus pela primeira vez depois de ressuscitar. E qual é a primeira coisa que Jesus faz questão de dizer? Paz. E você e eu, vamos ser honestos aqui, irmãos. Quantas vezes a gente gasta energia mental, emocional, para resolver os problemas, e não começa pelo lugar certo? Qual é o lugar certo para você resolver os seus problemas? A paz. Porque você acha, meu irmão, que você só vai estar em paz depois de quê? De resolver o problema. É ou não é? Você acha que resolvendo o problema e as coisas estando do jeitinho que você acha que tem que estar, aí sim você vai estar em paz. Mas se você já está na fase adulta da vida, você sabe de uma verdade. Que quando você resolve um problema,
daqui a pouco aparece outro problema. Depois, outro problema. Então, se você for esperar não ter problema para ter paz, aí só vai te ter uma saída, que é descansar em paz. É que aí você morre, não tem mais que lidar com problema nenhum, aí você vai ter a paz definitiva. Se você quiser ter paz depois, irmão, você está errado, sua espiritualidade está incompleta. Porque quando Jesus aparece aos discípulos, quando Jesus invade a casa trancada, ele primeiro entrega a paz, para depois dizer para os discípulos, vão e perdoem. As pessoas que estão causando medo em vocês, são para eles que vocês têm que oferecer o inverso, o perdão que transforma, o perdão que abranda, o perdão que regenera as mentalidades deformadas. Primeiro é a paz, depois você vai dar conta da vida, a partir do que Jesus está te dizendo para fazer. Amém, irmãos? É a paz primeiro. Paz seja com vocês. Jesus não deu nenhuma orientação, nenhuma ordem, Jesus não falou nada. Primeiro ele soprou a paz nos discípulos. Tudo começa com o coração em paz. Se o seu coração não estiver em paz, meu irmão, não vai dar certo. Jesus vem para entregar a paz. Esses discípulos estavam trancados, frustrados. Quantas vezes a gente se frustra, irmão? Se frustra com o marido, com a esposa. Filho, então, não preciso nem dizer, quem é pai aqui sabe. Se frustra com as pessoas, com as circunstâncias. Porque a gente está sempre incompleto. Nós estamos sempre tentando buscar aquilo que vai completar a gente, não para prestar atenção naquilo que Deus já colocou em nós. Você é alguém que já foi visitado por Deus. Jesus colocou algo em você que já te define, te completa. Você não precisa viver a vida achando que o que vai servir e te fazer alguém inteiro está no amanhã. Não está no amanhã. Jesus já está te dando tudo hoje. O amanhã não é para você conquistar o que te falta, o amanhã é para você entregar o que já recebeu. Vão e perdoem. A quem vocês perdoarem serão perdoados, se vocês reterem será retido. Vão. E é isso aqui, irmãos, que é o definidor de tudo. As portas estão trancadas. Eles estão enclausurados, criaram paredes e trancas por causa do medo, da frustração. E sabe o que Jesus faz? Jesus não respeita as suas paredes. Jesus não respeita as suas portas. As trancas que você cria com medo das pessoas, Jesus invade. E nessa manhã eu creio que Jesus está invadindo as trancas de muitos corações aqui para dizer, paz. Eu ressuscitei. É a expressão maior para você descansar e saber que aquilo que você não é capaz de fazer, eu faço por você. Viva em paz. Destranca suas portas. Se desarma com as pessoas. Vai perdoar. Jesus não respeita as nossas trancas. Porque Ele quer nos ensinar o mais rápido possível a sermos pessoas em paz, que vão manifestar essa paz em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância. A mensagem da Páscoa, meu irmão, é essa. Não se preocupe com o futuro. Viva em paz hoje. A pessoa preocupada é a pessoa pré-ocupada. É a que se ocupa antes da hora.
e que às vezes se ocupa antes da hora com coisas que nem iam acontecer. E aí a gente não sabe por que vive ansioso. A paz de Jesus é para você abrir mão de ser alguém preocupado com o futuro, para se tornar alguém ocupado com o presente. Se ocupe com o presente. E que nessa manhã você se apegue a essas verdades que você tem ouvido aqui desde quando nós iniciamos. Sobre o amor de Jesus, a profundidade, a abrangência. Jesus morreu porque isso paga a nossa culpa daquilo que a gente é incapaz de ser. Não que a gente é incapaz de fazer, é quem nós somos incapazes de ser. A morte de Jesus é para pagar o preço daquilo que nós como raça fizemos, que nos desconectou de Deus. Jesus paga o preço, agora estamos reconectados em Deus. Nossa natureza é uma nova natureza, é uma natureza que pode viver em paz. Ouça essas verdades e viva o seu presente como alguém que experimenta o milagre da ressurreição. Sabe as coisas que estão quase morrendo na sua vida? Hoje, você vai sair daqui se lembrando que você pode viver em paz, porque aquilo que está cheirando a morte pode ser tocado pelo poder da ressurreição. Jesus ressuscitou. Isso significa que o nosso futuro está garantido. Meu irmão, o seu futuro está garantido. Você precisa sair daqui preocupado com a segunda-feira? Não. Porque quem vive pela ressurreição sabe que o futuro está garantido. Não importa o que você vai enfrentar amanhã, você está com o coração tomado pelo Espírito de Jesus, que está te dizendo paz. Vá, destranca as portas. E aquilo que você acha que merecia receber, que seja algo que você vai se propor a ofertar. Você precisa de consolo? Você já recebeu de Deus. Você está aqui em família, essa igreja é uma família, para você ser abraçado, confortado e consolado, para que dessa maneira, na sua segunda, na sua terça tarde, na sua quinta noite, se alguém precisar de consolo na sua frente, por mais que você ache que é alguém que está precisando, é você que vai entregar. Paz seja com vocês. Eu ressuscitei. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por tua graça e bondade, por teu amor e misericórdia. E porque o Senhor não nos abandona, o Senhor nos permite viver em paz. E é nessa paz que nós queremos viver cada um dos nossos dias que o Senhor nos der daqui em diante. Te damos honra, glória e majestade. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou e nos deu nova vida. Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.